E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, Gabriel na área, passando sempre um pouco de informação. Eu estou realizando esse videozinho porque é o assunto principal desse canal, que é falar sobre Chile. Eu vou fazer esse vídeo porque me deparei um tempo atrás com um camarada que já trabalhava até com refrigeração e a gente bebendo água no bebedouro, aguinha gelada, ele fez uma pergunta que me deixou meio desconcertado. A pessoa perguntou se a água do Chile era a mesma água que estava refrigerando a água do bebedouro. Então me despertou a curiosidade, porque possivelmente outras pessoas podem ter dúvidas semelhantes, podem não saber exatamente como funciona um chiller. E logo de cara eu já respondo, a água do bebedouro não tem nada a ver com a água do chiller. A água que passa no seu bebedouro não é a água que passa pelo equipamento. Eu me recuso a você sair desse vídeo sem entender realmente o que o chiller faz e o que realmente esse equipamento é. Vamos para a tela que vai ficar mais fácil. Então vamos lá, o que é um chiller? É um resfriador de líquido responsável pela climatização de forma indireta, ou seja, utiliza um intermediário para retirar o calor de um ambiente. Esse intermediário é um fluido líquido, normalmente a água. Tem equipamentos que usam outros tipos de fluido, que normalmente servem mais para trabalhar com temperaturas abaixo de zero, que é um polipropileno, etileno glicol, até mesmo sal e álcool misturado junto com a água, muda-se a propriedade dessa água, então ela se torna um outro fluido e aí é utilizado para diversas aplicações dependendo da indústria, mas normalmente a gente encontra água. Por isso, as salas de máquina normalmente são chamadas de CAG, Centrais de Água Gelada. É uma forma mais eficiente de climatização e refrigeração a longa distância. Se você já viu os outros vídeos comparando o ar-condicionado comum com os VRFs, você já percebe que a principal diferença são as distâncias entre a unidade externa e a unidade interna. Uma das vantagens do chiller é exatamente essa distância. Como você tem um fluido intermediário que vai fazer a ligação entre as unidades internas que vão refrigerar o ambiente e a unidade externa que vai fazer o trabalho de água gelada, você pode trabalhar com longas distâncias. No VRF, tubulação indo e voltando pode chegar a 1 km e os equipamentos de água gelada podem atingir muito mais distância, somando toda a tubulação. Normalmente as indústrias se beneficiam muito dessa vantagem desse tipo de equipamento, porque você pode percorrer longas distâncias, suprir vários equipamentos ao mesmo tempo com apenas uma unidade na central de água gelada. Tipo de chiller: condensação a ar, equipamento que utiliza um sistema de ventilação no condensador. Necessário área aberta e livre para a circulação de ar. Vou dar um exemplo aqui no equipamento. Como eu já falei várias vezes nos vídeos, se você ainda não é inscrito no canal, não marca bobeira, se inscreve porque eu explico muitos outros detalhes sobre esses tipos de equipamento, refrigeração, climatização e ar-condicionados industriais. Essa daqui é uma CGAD. Nós temos aqui um equipamento com condensação a ar. Ou seja, aqui nessa saída, aqui nessa descarga, existe um sistema de ventilação que vai ser responsável por pegar o ar ambiente, fazer com que ele passe pela serpentina e jogar esse ar mais quente fora pela descarga do ventilador, fazendo com que o fluido refrigerante que está superaquecido ele se torne um líquido sub-resfriado ao final do seu circuito. Já separei um videozinho falando sobre os problemas de alta pressão em chillers, principalmente os chillers com condensação a ar. Se existe o condensação a ar, agora temos o condensação a ar. Utiliza um trocador de calor com circulação de água para retirar o calor do refrigerante, normalmente instalado em salas de máquinas fechadas. As centrais de água gelada com um equipamento com condensação a água normalmente é fechada, onde você vai ter lá todas as bombas primárias, secundárias e as interligações que vão conectar a torre do condensador e aos pancóides. Aí o que acontece? Na vivência, no trabalho, ajudando o pessoal também que trabalha, o pessoal não consegue diferenciar uma centrífuga de um compressor scroll, do compressor parafuso. O pessoal não entende que todos esses sistemas funcionam como uma unidade chiller.
E num desses serviços o amigo chegou e falou: cara, eu trabalho com centrífugo, eu nunca trabalhei com chiller. Como a gente já sabe, refrigerador, né, a tradução lá fora pode ser para qualquer tipo de equipamento que refrigere o ambiente, mas aqui está popularizado a justamente esses equipamentos resfriadores de líquido, ou seja, qualquer equipamento, independente do compressor, se é centrífugo, se é parafuso, se é screw, ele é um equipamento chiller. Ó, falando aí quase inglês. Então, basicamente, entre aspas aqui, porque existem as suas exceções, todo equipamento que utiliza um intermediário que seja um fluido até chegar a um fan coil, que refrigere uma água para a água trocar calor lá no final da pompa e depois voltar quente para retornar esse ciclo, nós podemos sim chamar como um chiller, porque existem vários tamanhos de várias capacidades. Eu vou falar dos principais industriais. Vou comentar um pouquinho sobre cada um dos compressores agora. O compressor screw, né? O compressor é muito popular, é utilizado também em splitões e outros tipos de equipamento, e também utilizado em chillers também, resfriadores de líquido. Um dos equipamentos que eu separei aqui é a própria CGAD, ou também temos CGAMs, e você vê aqui o compressorzinho aqui, o compressor screw, normalmente o azulzinho, e tem de várias marcas, como o modelo Danfoss, etc e tal. O de Tokuja é esse carinha aqui, muito conhecido para instalar. Então é um carinha bem resistente como quando se trata de mecânica. E elétrica, né, eu já não posso dizer com tanta convicção, porque exige muitas proteções para evitar a queima dele. Mas eu já vi um compressorzinho desse aí trabalhar aí com gelo até a tampa e ficar funcionando ainda por muito tempo. Agora, muita oscilação de energia e desbalanceamento elétrico, esse carinha não aguenta muito tempo não. Mas é um equipamento aí que é muito popular em muitos fabricantes aí. Esse é um chiller com compressor screw. E muitos equipamentos trabalham com esse tipo de compressor, que é o compressor screw. Temos o chiller que trabalha com o compressor biela pistão, conhecido como alternativo, mas normalmente, pelo menos na minha bolha, quando a gente quer se referir a esse tipo de compressor, a gente chama ele de compressor alternativo. É um compressor que já está saindo de linha já faz algum tempo. Os equipamentos que eu ainda utilizo são muito antigos e existe ainda casos muito específicos, como às vezes plataforma que ainda utilizo, mas normalmente no ramo industrial já estão praticamente saindo de linha e já deixando de ser utilizado já faz um tempo. Aqui eu trouxe como exemplo uma CGWA, um dos equipamentos da Trane mais antigos que trabalha com esse tipo de compressor e também já saiu de linha já faz um tempo, mas não sei se na imagem aqui dá para ver, mas aqui bem pretinho aqui são dois compressores aqui, no caso é um equipamento com dois circuitos. O compressor ao qual eu estou me referindo é esse aqui. Quando você vê uns caixotinhos desse aqui, né, entrada e saída, você vê, normalmente aqui você tem o eixo e aí interligando o biela e o pistão, fazendo o circuito, fazendo a ciclagem alternativa, comprimindo o fluido refrigerante, succionando por um lado e tirando a descarga pelo outro, normalmente, né? Temos os chillers também que trabalham com o compressor parafuso. Particularmente esse acredito ser o que mais você vai encontrar no mercado por causa da precisão dele e o custo-benefício quanto aos valores também de aplicação para cada cliente. Então o que eu vejo mais no mercado de vários fabricantes é justamente trabalhar com esse tipo de compressor. Você consegue controlar a capacidade do compressor diretamente nele sem precisar ficar ligando e desligando o compressor sem parar. Uma RTAC, essa daqui, cara, é a que mais é vendida. Se bobear equipamentos da Trane que você mais vai ver aí no mercado, é esse tipo de equipamento aqui, sem contar também a CGAD, que são os compressores screw. Mas de parafuso, você provavelmente vai mais encontrar esse aqui. Se você vê aqui essa linhazinha aqui, você vê o compressorzinho aqui. E cada lado vai ter um circuito, tá? Então é a mesma unidade, só que cada compressor é responsável por um circuito do seu sistema. Nós temos os compressores centrífugos também, os tão famosos centrífugos. Esse aí é o equipamento, tipo assim, a coroa da criação de todo técnico que quer trabalhar com chiller,
com equipamentos industriais são as centrífugas. São os equipamentos mais caros, mais precisos e possuem maiores capacidades de refrigeração. Tem equipamento aí com mais de 2.000 TRs, um único equipamento. Tem equipamento com 2 compressores centrífugos e assim por diante. E trabalhar com esse equipamento aí é praticamente o auge aí dos que trabalham com esse tipo de equipamento. Trabalhar com centrífugas. Eu vou trazer um exemplo aqui. Eu trouxe aqui uma CVGF, o equipamento com compressor centrífugo que trabalha com pressão positiva 134A. Esse equipamento aqui não tem uma válvula de expansão eletrônica ou válvula de expansão termostática. O dispositivo de expansão não é muito diferente de outros equipamentos que a gente já viu aí, só que eu passo a explicar isso, alguns detalhes a mais, normalmente no meu Instagram, quando eu tenho a oportunidade de estar perto de um equipamento desse. E como eu disse, é o auge aí de quem quer trabalhar com esse tipo de equipamento, por justamente existir um pouquinho mais de complexidade ao trabalhar. E devido à importância também desse tipo de equipamento. Pode ter certeza que se você tem uma centrífuga na sua CAG é porque a aplicação é de grande porte e você tem uma responsabilidade muito grande. Então, desde já, dependente se você trabalha no escritório, em qualquer lugar, aperta o joinha, se inscreve no canal, aperta o sininho que eu vou estar sempre te atualizando sobre o mundo da refrigeração, principalmente os industriais. E por último aqui eu vou falar sobre a absorção, que a absorção é também um chiller. É um equipamento que ele não tem um compressor específico, mas ele utiliza um gerador de energia ou de calor para poder fazer com que o fluido refrigerante complete o seu ciclo. Pode ser a gás, pode ser a vapor. É um equipamento um pouquinho mais complicado que eu só vou poder explicar num vídeo separado. E eu só vou fazer isso se te interessar. Se você quiser saber mais sobre chillers absorção, você deixa aí no seu comentário, dependendo da curtida e o compartilhamento. Com certeza vai valer a pena aqui explicar com mais detalhe os equipamentos os chillers absorção. Se você chegou até aqui, cara, não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, apertar o sininho para ficar sempre com as informações do canal. Se você caiu de paraquedas, dá uma olhadinha nos outros vídeos e perceba aí se é relevante realmente para você ou não esses conhecimentos sobre refrigeração industrial. Se você quer alguma informação a mais, não de um equipamento ou de uma marca específica, mas entender um pouco mais sobre chiller, coloca no seu comentário lá, compartilha com os outros amigos também para que o YouTube entenda que esse vídeo é legal e que é relevante. Se não for relevante, não tem por que repetir ou fazer outros vídeos semelhantes a esse, entendeu como é que funciona? Eu tenho conhecimento para compartilhar, mas eu quero que esse projeto cresça. E para esse projeto crescer, eu preciso do apoio de quem está me assistindo. Se você está até aqui, muito obrigado, está aqui no meu coração. Não esqueça de beber água. Até a próxima, valeu, fui!